Olá, amigos do Ibirajara, uma alegria estar aqui com vocês. E nós fomos convidados para conversar sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal. Está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. É um tema interessante e que não deve aterrorizar ninguém, porque a companhia, essa intervenção dos espíritos, a companhia que nós vamos ter deles, só vai depender da gente e que nós possamos manter as nossas boas vibrações. Eu tenho certeza que vocês aí em casa, que vocês estão no Ibirajara, vocês estão em excelente companhia. Bom, são perguntas do Livro dos Espíritos, 456 até 472, e a gente não vai cumprir todas, não vai dar tempo, a gente tem aqui um curto período de tempo. Mas a gente vai conversar sobre algumas perguntas, e a primeira já é bem interessante, que a primeira fala se os espíritos, eles veem tudo que a gente faz. Aí a gente já fica pensando, meu Deus do céu, estou tomando banho e tem espírito lá me olhando. Ai, meu Deus, aquela torta que eu peguei da geladeira que eu achava que ninguém tinha olhado. Ah, meu Deus, não é que alguém olhou? Muito bem. O que acontece? Bom, os espíritos realmente eles observam, mas o que eles observam nós vamos conceder ou não, por causa do quê? Das nossas vibrações. O que nós vamos fazer de bom ou mal vai determinar quem vai observar. Por isso que Kardec dizia: diga-me o que pensa, eu vou dizer com quem você anda. Então, o que você está pensando aí? Bom, se a gente está pensando aqui nesse momento, eu estou pensando no estudo do Evangelho, e você está aí acompanhando também, com certeza nós estamos em boa companhia. Meu Deus, quer dizer que eu estou com espíritos iluminados? Não necessariamente, mas você está com espíritos interessados em aprender. Agora, é claro que o ideal é a gente estar com espíritos amigos, espíritos superiores, mas, bom, a gente vai chegar lá. Muito bem. Então, o que determina? Vai determinar que tipo de atividade, de pensamento você está ali fazendo para você determinar a sua companhia, como Kardec disse para a gente. Bom, aí o que você tem visto? O que você está vendo aí na sua rede social? Porque tem o Instagram, né, o Facebook, ele determina o que você vê. Conforme você vai curtindo, conforme você vai colocando os coraçõezinhos, conforme você segue, vai determinar o que eles vão sugerir para você. Então, você vai ver o seu gosto pelo conteúdo que o Instagram e o Facebook sugerem. Então, nós determinamos, na verdade, somos nós que determinamos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no último livro da Dor, ele fala das potências da alma. Então, ele lista as potências, né? Ele fala lá vontade, livre-arbítrio, amor, dor, pensamento, disciplina do pensamento. E nesse ponto que é interessante a gente pensar. Pensamento é disciplina do pensamento. Então, que programas que eu gosto? Que livros eu leio? Que músicas eu escuto? E música é uma coisa importante, porque será que eu escuto a música mesmo? Presto atenção na letra? Né? Será que eu cuido dos conteúdos que chegam até mim? Porque isso vai determinar o quê? As nossas companhias. Então, os espíritos vão ficar observando o que a gente faz de acordo com o quê? Com aquilo que eles têm interesse. Então, está aí essa primeira pergunta, aí a 456. Agora, a 457, a gente, é mais interessante, porque ele pergunta: conhecem os mais secretos pensamentos? Meu Deus do céu, os mais secretos. E os espíritos realmente, eles conhecem os pensamentos mais secretos. Eles sabem até de coisas que a gente tem até intenção, esconde, mas eles chegam lá. E é claro que isso tudo, gente, é com a anuência de Deus. Nada é feito sem a vontade de Deus. Mas nós temos que ter muito cuidado quando
nós estamos ali naquela primeira parte que nós conversamos agora. Quais são os meus interesses? O que eu estou lendo? O que eu estou vendo? O que eu estou postando, conversando? Né? Tem aquele velho pensamento, dizem que é de Platão, mas eu já vi com o nome de outras pessoas, que diz o seguinte: as pessoas que têm cultura, as pessoas que têm boa moral, elas falam de ideias. As pessoas comuns falam de coisas, e as pessoas mais comezinhas, as pessoas fofoqueiras, falam das outras pessoas. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso, e é claro, olha, nós estamos em evolução, nós estamos nesse esforço de combater as nossas más inclinações. Então, é claro que nós vamos oscilar, mas qual é o nosso esforço? O que a gente está buscando? Bom, outra pergunta que Kardec faz é se o que os espíritos pensam, né? O que os espíritos pensam? Não, peraí, deixa eu ler direito aqui. Né? Que pensam de nós, os espíritos que nos cercam e observam? Né? O que eles pensam de nós? Bom, os levianos eles vão rir da gente, né? Vão fazer troça, tudo, né? Agora, os sérios vão nos apoiar. Tem um caso muito interessante que está lá no Missionários da Luz, que é Entre Árvores. Vale a pena ler esse capítulo. O que acontece? Numa estrada em que ligava nada a coisa nenhuma, um vilarejo no interior, um sujeito estava batendo, maltratando o cavalo, e quanto mais em fazer isso. E aí o que acontece é que o cavalo se rebela, dá um coice nele, ele cai muito ferido mesmo. E aí o espírito protetor fica lá do lado dele. Né? Esse espírito protetor era o protetor daquela estrada. Vejam que coisa interessante. Uma estrada que liga nada a coisa nenhuma, tinha um espírito protetor. Estava lá, cuidando das pessoas que passavam por ali. E assim que ele se machuca, juntam mais espíritos. E o supervisor dele aparece e toma lá a conta. O que aconteceu? Não, ele foi ferido, mas você não conseguiu fazer nada. Não, ele é muito rebelde, há muito tempo que ele já faz isso, e eu não tive como protegê-lo desse incidente. Então, percebam como os espíritos estão presentes na nossa vida. Os bons espíritos, eles estão presentes na nossa vida, estão ali cuidando de nós. E vejam uma estrada que liga nada a coisa nenhuma. E que, bom, ninguém está fazendo prece ali naquela estrada, normalmente, não tem o evangelho no lar na estrada, e tem o espírito protetor, e tem um supervisor. Percebam, então, como Deus cuida de nós e como nós temos a presença desses espíritos na nossa vida. Bom, depois o Kardec ele vai enunciar um outro item, e vai se chamar a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, porque até então a gente estava falando penetrar nos nossos pensamentos. Agora é influenciar. E a pergunta 459, quem está no Espiritismo há algum tempo, é uma pergunta muito famosa, porque até certo ponto assusta. Mas, por favor, não leiam essa pergunta pensando no mal. Não. Vamos pensar sempre no bem. Porque a pergunta se influencia os espíritos, nossos pensamentos e atos. Né? E aí, o que respondem os espíritos? Olha, muito mais do que vocês imaginam. Na verdade, nós dirigimos vocês. Ai, meu Deus do céu, e aí como é que fica? Olha, vamos dizer que eu tenha um automóvel, né? E aí eu estou sentado no banco do carona e senta do meu lado vamos lá, o piloto aí da moda agora, né? O Schumacher, né? O Ayrton Senna, né? Estou falando, né, pilotos aí da antiga, né? Tem os novos, né? Como é que esse foi campeão agora? Foi o. Já esqueci o nome dele, mas
Um piloto de Fórmula 1, né, que, contanto que ele obedeça às leis de trânsito, você não vai querer dirigir no teu carro? Ah, vai. O cara é um piloto, não é? Ele tem ali as habilidades, noção espacial, domínio da máquina, né, de todo os aparelhos lá do carro. Poxa, claro que eu vou querer um cara desse ali dirigindo o meu carro. Então percebam que quando a gente está, voltando ali o iniciozinho, quando a gente está com bons pensamentos, a gente lê coisas boas, a gente faz coisas boas, a gente está sempre ali, né, tentando manter o bom humor. Não é lógico que nós vamos ser dirigidos por bons espíritos? Claro. Então é só a gente manter o quê? A nossa vibração. E, claro, é uma variação muito grande durante o dia. Nem sempre a gente consegue ficar de bom humor o dia inteiro. Nem sempre a gente lembra de fazer uma prece. Nem sempre, quando acontece alguma coisa, a gente. Ah, que bom, que beleza, que bom que você me fechou hoje. Eu estava precisando dessa lição. Aí, puxa, eu estava precisando ser xingado hoje, sabe? Porque eu precisava, assim, exercer o meu autodomínio. Não é assim, gente, não é. Tem hora que a gente vai, em vez de agir no bem, a gente vai reagir. Mas o que acontece é que a gente tem o quê? O poder de reação que o Espiritismo fala lá. Combater as más inclinações. Aí você dá uma parada, combate as más inclinações. Né? Porque se a gente pensar que é papum, bateu, valeu, também não é assim. Né? Você é uma pessoa ali, está sempre em prece, sempre se esforçando. Né? Num momento para o outro, você tem um mau pensamento, né? Você faz alguma coisa errada, aí já chove espírito obsessor na sua horta. Não, não é assim também. Então, mas de qualquer maneira, a gente tem que manter a vigilância, falando lá, vigiar e orar. Então, manter aquele padrão vibratório, nos esforçarmos para isso. É isso que o Espiritismo nos diz. A pergunta seguinte também é ótima. Né? De par com os pensamentos que não são os próprios, né? Outros haverá que nos sejam sugeridos. Olha só, sugestão, né? Bom, aí o espírito logo fala, o espírito superior que responde: olha, a alma é que pensa, mas frequentemente muitos pensamentos acodem, né, uns contrários aos outros, né? Isso acontece com todo mundo, né? Aí você pensa uma coisa, aí vem outro pensamento e aí você fica ali naquele embate, né, de pensamentos. E aí fala o seguinte: no conjunto desses pensamentos, né, sempre há uma mistura dos nossos pensamentos com o pensamento dos espíritos. Aí o que acontece? Vem uma incerteza. Bom, o que a gente faz? O que a gente faz? Manter aquela coerência. O ideal é, quando você vê, bom, o que Jesus faria, né? Qual é o pensamento do Evangelho? E aí vem um outro ponto importante. Você está estudando o Evangelho? Você tem contato frequente com o Evangelho? Você sabe as ações de Jesus? O que Jesus faria naquele momento? Ah, mas eu tenho dúvida. Aquela história. Claro que a gente vai ter dúvida, a gente está iniciando a nossa caminhada. Mas a gente tem que estudar o Evangelho. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, começar o estudo sistemático dele, se encaixa. No Ibirajara tem estudo, se encaixa no estudo, para a gente poder ter essa noção. Né? No estudo do Evangelho Redivivo, né, que a FEB também aí introduziu, ela resgata Alcione lá em Renúncia, que diz o seguinte: o Evangelho deve ser conhecido. Tem que conhecer o Evangelho. A partir do conhecimento, ser o quê? Ser meditado, meditar sobre ele. Depois, sentir esse Evangelho no coração, depois vivê-lo. Então, a gente tem que ter essa familiaridade com o Evangelho, para poder até discernir o pensamento. Esse pensamento não é bom, não. Isso é totalmente anticristão, não vou. Que isso, afasta esse pensamento. Mais à frente, ele vai falar sobre
tem que escolher, né? Eu fiz aqui umas escolhas, mas estou vendo o tempo passar. Disse comumente a 463 ser bom o primeiro impulso. Primeiro impulso. Vou fazer isso. Né? Mais uma vez, os espíritos falam: olha, pode ser bom, pode ser mal. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que analisar. Esse impulso foi de uma boa ou má inspiração? Esse impulso vai prejudicar a você? Vai prejudicar a terceiros? E aí, outra coisa importante também é o tempo. A gente tem um impulso, mas pode pensar antes. Então, vamos pensar antes de quê? Antes de fazer uma ação. E até o pensamento, a gente pode pensar um pouco mais devagar, até para poder discernir o nosso pensamento. Aquela história não é reagir às coisas, é ação. Vamos partir para a ação. O que é a ação? A ação é você colocar uma ideia, é você construir um pensamento. Não reagir como a maioria reage. Porque isso aí, aquele comportamento de rebanho que nós temos, né? E que aquela história, esse mundo não tem jeito, né? Olha, cada um por si, viu? Então a gente tem esse comportamento que as pessoas vêm trazendo já, olha, milênios, e que não é o comportamento. Isso é uma reação que as pessoas têm. Nós temos que ter o quê? É partir para a ação. Logo a segunda pergunta, a pergunta seguinte, a 464, como é que a gente distingue se um pensamento é bom ou mal? Vem de um espírito bom ou vem de um espírito mal? Como é que a gente distingue? É aquilo que a gente estava conversando, que eu acho bem interessante a gente até falar novamente. Como é que a gente sabe que é bom ou é mal? Olha, qual é a experiência que nós temos com o Evangelho de Jesus? E não é só o Evangelho. Pessoas que até conhecem o Evangelho, a gente vai conversando. Existe o senso, o bom senso, não é o senso comum. Existe o bom senso. Kardec, o bom senso encarnado, como disse lá o Camille Flammarion, o bom senso. Mas, como está faltando muito bom senso ultimamente no mundo, né? Tem uma guerra lá, né, na Ucrânia, o que a gente faz? Vamos voltar, vamos recorrer ao Evangelho, gente. O que diz o Evangelho de Jesus? Aí faz uma análise, pensa, não vamos nos atirar de cabeça porque nós tivemos lá um impulso, porque nós tivemos um pensamento. A gente analisa, a gente vai discernir uma coisa e a outra. Depois, tem uma pergunta 465 que é muito bacana, ela se desdobra, porque o Kardec pergunta com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. É aquela história, né? Eu estou mal, eu puxo você. Vem comigo. Não vou ficar sozinho nessa, não. Que é justamente o quê? Para que a gente sofra como eles sofrem. Eles não querem ficar sofrendo sozinhos ali. Eles querem companhia. Porque aquela história, eu vejo outros sofrendo, fico, né, o mal fica, ele se compraz com isso. Infelizmente. E a gente tem que reverter, né? É um exercício muito bom até, porque tem aquelas postagens, né? Você está trabalhando, aquelas postagens, a pessoa lá, né? Outro dia eu até brinquei com o Rafael Siqueira fez uma postagem, estava numa praia linda, né? E falando coisas lindas, como sempre Rafael Siqueira faz, né? E aí eu passei um áudio para ele, falando, que mensagem bacana, mas você, rapaz, está me tentando, estou lutando contra a inveja de estar aí nessa praia linda. Mas é justamente esse exercício que a gente começa a fazer. Olha, eu estou muito feliz de você estar aí nessa praia. Eu estou muito feliz de você estar fazendo uma viagem. Eu estou muito feliz porque você recuperou a sua saúde. Então, se mostrar
feliz pelo outro, não desejar nunca o mal, pelo contrário, porque na subpergunta A, né, fala assim, mas desejar o sofrimento diminui o sofrimento? Não, não diminui. Mas eles são invejosos. E Jesus ensinou para a gente sobre a inveja, lá nos trabalhadores da vinha. O trabalhador que viu o outro ganhar a mesma coisa que ele, e ele trabalhou muito pouco tempo. Ele vai lá e reclama com o Senhor. Puxa vida, olha, eu trabalhei aqui o dia inteiro, chegou agora, trabalhou quase nada, está ganhando a mesma coisa que eu. Ele reclama, porque ele estava com inveja do outro. Porque ele tinha o quê? Ele tinha que agradecer, olha que coisa boa, né? Porque esse dinheiro é uma diária. Poxa, vai dar para eu me sobreviver um dia. Pô, se esse sujeito ganhasse metade ou menos do que a metade, ele não ia sobreviver um dia, não ia conseguir pagar todas as coisas que ele precisa para viver por um dia inteiro. Mas a inveja não pensou nisso, ele pensou nele egoisticamente. Perceberam? Então, a inveja. E a subpergunta B, de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Olha, os espíritos respondem da seguinte maneira: como eles são de ordem inferior, né? Eles estão afastados de Deus. Vamos pensar nisso um pouco. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente sofre. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente sente frio. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente fica solitário. Então a gente tem que estar junto de Deus. Como é que a gente fica junto de Deus? Quando a gente está o quê? A gente está trabalhando no bem, pensando no bem. É quando a gente está junto de Deus. Eu não quero dar spoiler, porque mais para frente tem até uma pergunta que vai falar sobre isso e que é muito boa. Quer ver? Eu estou dando uns pulos, vocês estão compreendendo, não é? Deixa eu ver aqui qual é. Ah, tá aqui. Pode o homem, é 467, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Quer dizer, então é o que a gente estava conversando o tempo todo, né? Quer dizer, será que eu posso, né, acabar com essa influência, né, tirar, afastar os espíritos que estão querendo mal? E aquele negócio, pode, né? Pode. E pode como? Olha, Jerônimo Mendonça resolveu esse problema para a gente também. Não é? Aquele negócio, vocês apegam aos pensamentos ruins, às más ações, o que a gente vai fazer? Boas ações, bons pensamentos. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, lá de Tuiutaba, vale a pena pesquisar sobre a vida de Jerônimo Mendonça. Ele falava assim para os jovens, porque todos iam na casa dele, ouvi-lo, ver o bom humor, aquele exemplo fantástico que ele dava. E Jerônimo falava o seguinte: olha, você quer afastar o obsessor da sua vida? Trabalha no bem. Não tem um que fique. Por quê? Porque quando você está voltado ao trabalho no bem, e aí você trabalha o dia inteiro, e aí você está voltado aos bons pensamentos, espírito nenhum mal vai ficar do seu lado. Não vai. E, como diz o Chico, trabalhar até o quê? Até perder as forças, até desmaiar de cansaço. E quando você está desmaiado de cansaço ali, né, você não pensa mais em nada, você pensa em descansar. E, claro, com aquelas boas vibrações, você vai, ó, na emancipação, você vai para zonas boas, onde você vai receber ali mais. Perdão, você vai receber mais instruções, visitas, espíritos que vão ali te amparar. Né? E, claro, você não vai ficar na companhia de espíritos maus. Então está aí o que, o que os espíritos nos recomendam. Né? O outro ponto, né? Eu fiz assim umas marcações. O palestrante tem sempre a ilusão
de que vai conseguir fazer tudo. Não dá, gente. Faltam 5 minutinhos, mas vai dar tempo para a gente ler uma última também, que é maravilhosa, que fala assim, ó, é a 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade, né, ou de satisfação, né, sem que conheçamos a causa, devemos atribuir unicamente a uma disposição física, né? E aí diz, não, é quase sempre efeito das comunicações que nós recebemos dos espíritos, as inspirações. Então, eu queria terminar com essa, por quê? E ele fala também durante o sono. Por quê? Quando a gente experimenta angústia, ansiedade ou alegria, é o quê? É sinal de que nós estamos em sintonia. E quando é alegria, a gente está em sintonia com quem? Com os bons espíritos. Então, vamos nos esforçar, que é o esforço. Vamos nos esforçar para entrar sempre em boa sintonia com os espíritos, através do quê? Do trabalho no bem, do pensamento no bem. Ah, mas agora, né, eu vou ver um filme. Ah, que tipo de filme você vai ver? Né? Eu vou fazer uma maratona. A gente pode fazer maratona. Mas maratona de que novela, né? De que seriado, né? De que seriado vou fazer a maratona? Percebam, porque isso vai determinar a companhia que eu vou ter nessa maratona aí. Que tipo de filme eu vou ver, que livro eu vou ver, e separar um tempo para o Evangelho de Jesus, diariamente, diariamente. Ah, eu não tenho tempo. Você não tem 5 minutos? 5 minutos de leitura é um bom trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. 5 minutos de leitura, olha, dá e sobra para um minuto de sabedoria. Mas você não vai se contentar com 5 minutos, porque a beleza do Evangelho é tão grande e o Evangelho instiga a gente a aprofundar. Você vai transformar em 10 ou 15 minutos. O que são 15 minutos durante o seu dia? Talvez à noite você esteja cansado, mas aí você pode ouvir. E aí você pode ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Você pode pegar o seu celular, ver lá um programa da Rádio Rio de Janeiro que tem no YouTube. Aí você ouve a Rádio Rio de Janeiro. Você ouve uma palestra. Você pode ouvir o Evangelho. Não deixe de estudar, de ler o Evangelho de Jesus. Procure boas leituras. Procure boas músicas. A música popular brasileira, ela tem muitas coisas bonitas. A música estrangeira também tem coisas muito bonitas. Mas procuremos sintonizar e imaginar quem é que está na minha companhia aqui na hora que eu estou ouvindo isso. Quem é que está na minha companhia aqui na hora que eu estou lendo essa coisa aqui, esse livro? Quem é que está na minha companhia quando eu estou assistindo a um filme, esse tipo de filme? Quando eu estou tendo essa conversa, quem é que está interessado nela? Nessa postagem aqui, essa postagem aqui no Instagram, olha, quem é que se interessaria em ver junto com você? Pensa nisso, porque os espíritos interferem nos nossos atos, nossos pensamentos em nosso mundo corporal. Eles interferem. Mas, com certeza, você está estudando o Evangelho. Você está ajudando aquela pessoa, você está enxugando lágrimas, você está contribuindo para alguma ação no bem, você aí no Ibirajara está estudando, você compartilha de momentos bons com os companheiros, você faz a sua prece ao acordar, ao dormir, e a prece muda, como diria Viana de Carvalho. Eu entro numa condução, eu peço pelo motorista, eu peço pelos passageiros, eu estou na via pública, eu peço para que aquele ambiente fique tranquilo, e eu vigio, a vigilância constante. Eu desejo a todos, nesse dezembro,
nessas vésperas de Natal, que nós possamos passar o Natal de Jesus com Jesus. Não tem companhia melhor. Muito obrigado a todos, companheiros do Ibirajara. Muita paz a todos. E, repetindo, o Natal de Jesus com Jesus.